Está começando mais um Curta Racional, um podcast do Metanoia Racional. E aí pessoal, está começando mais um Metanoia Racional. Eu sou o Maurício Tyson e hoje vou comentar aqui os versos que se encontram no livro de 1 João, no capítulo 1, versos 7, 8 e 9, na nossa série de devocionais. Sem muita demora, vou ler aqui os 3 versos. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em vós. Se confessarmos os nossos pecados, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Algumas coisas que andam me preocupando é que já são casos recorrentes, assim, eu tenho visto muitas pessoas comentando que elas se afastam de Jesus por achar indignas do seu perdão. Na verdade, todos nós merecíamos o inferno, nós não merecíamos o perdão e o sacrifício que Jesus fez na cruz. E se nós formos parar para analisar esses versos, a gente vai ver que se nós andássemos na luz, como Ele está na luz, e nós tivéssemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purificaria de todo pecado, que é o que o verso 7 nos dá a garantia. E muitas pessoas hoje elas vêm se afastando de Jesus e não vindo até a igreja ou até a Jesus por medo, porque acham que são muito pecadoras para chegar até Ele, e acabam cada vez mais caindo, se afundando mais no pecado. E se nós formos entender o que esses versos 7, 8 e 9 nos está dizendo, como o 8 vai dizer, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, nem aqueles que já estão na igreja, que já têm tempos ali na igreja, ele não pode dizer para o outro que ele não tem pecado. E essas pessoas têm uma visão errônea, que acham que todos que estão na igreja ali são santos e não tem pecados neles, mas a própria Bíblia diz que que nós não podemos dizer que nós não temos pecado, porque nós somos pecadores, mas o que nos purifica do pecado é o sangue de Cristo, que foi ali quando Ele derramou seu sangue ali naquela cruz. Ele derramou o seu sangue para limpar dos nossos pecados. O que nós temos que fazer para que esse sacrifício dele venha cair sobre nós e limpar nossos pecados é nos separar e fazer igual está no verso 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purifica de toda injustiça. E quando igual eu falei aqui, desculpa, quando eu falei aqui sobre as pessoas que acham que elas são indignas de chegar até a Jesus porque elas estão cheias de pecado, quando nós colocamos que nós estamos acima do sacrifício do sangue de Jesus, porque nem o sangue de Jesus é capaz de nos perdoar, nós estamos muito errados, porque, como diz aqui, o que nós devemos fazer é confessar nossos pecados. Então, se eu não confessar, realmente o sangue dele não vai nos purificar, porque eu não fui até ele. Então, o sacrifício que ele fez ali na cruz é válido para todos nós. E mesmo aqueles que já estão debaixo da graça de Jesus, que já foram lavados pelo sangue de Jesus, eles também não podem dizer que não tem pecado, porque o pecado ainda luta contra a gente, e às vezes a gente acaba pecando, mas realmente nós temos o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. Então, aqui até para encerrar aqui, quando você tiver um pensamento que eu já estou em pecado, eu não tenho o que fazer para me chegar até Jesus, pensar que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Basta nós confessarmos o nosso pecado, deixar para que nós tenhamos comunhão.
se nós for ver um verso acima, vai falar que se temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós mentimos, não praticamos a verdade. Então nós devemos ter comunhão com Ele e andar com Ele na luz. Mas nós não podemos também achar que isso é de qualquer maneira, que nós podemos continuar praticando aquilo que nós praticamos e não andar com Ele, porque aí nós não teríamos comunhão com Ele. E quando a gente não vai ter comunhão com Ele, aí sim o sangue dele seria só para quem chegou até Ele. Mas só que o sangue dele foi derramado por todos e você tem a capacidade de chegar até Ele e confessar o pecado. E Ele é fiel, se você confessar, automaticamente o sangue dele já vai te limpar e perdoar os seus pecados e te perdoar de toda a injustiça. E que essa palavra possa entrar no coração de cada um. E aproveita lá e dá um like aí, segue a gente no canal. E que essa palavra venha de certa maneira abençoar a sua vida. Este podcast foi editado pela Altin Soluções.